Tá. É o Instituto que é de Porto Alegre, não entendo. É da URGS, né? É isso. Bem, gostaria de dar boa tarde a todas e todos, agradecer o interesse de quem está presente conosco no terceiro dia da segunda Conferência Brasileira de Direito Internacional Humanitário, promovida pela Clínica de Direito Internacional Humanitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos contentes com os resultados da conferência até o momento e esperamos que todos aproveitem o presente painel. Meu nome é Gabriela Vini Porto, eu sou mestre em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, consultora da HRL Clinic, e hoje terei o prazer de mediar a palestra que contará com a participação dos professores Tarcísio Almásio e professor Eduardo Bittencourt para tratar sobre o tema conflito armado, crime organizado e outras situações de violência. Cada palestrante contará com 30 minutos de fala e, ao final, abriremos para perguntas pelo tempo restante que podem ser enviadas no chat aqui do YouTube. Além disso, a gente relembra que o perfil da clínica irá enviar o link para confirmação de presença no chat do YouTube. E é necessário até assistir 8 palestras para ganhar o certificado. Esse é um recado para os estudantes. Com isso dito, eu passo, então, a apresentação dos professores Tarcísio Almásio e Coronel Bittencourt. O professor Tarcísio Almásio Jardim possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e, atualmente, doutorando em Direito Internacional pela Universidade de Paris 10, Nanterre. É consultor legislativo do Senado Federal e professor titular do Centro Universitário de Brasília. Tem experiência na área de direito, com ênfase ao direito internacional público, atuando principalmente nos temas de Tribunal Penal Internacional, direito internacional humanitário, desaparecimento forçado de pessoas, direitos humanos e direito internacional penal. O professor Eduardo Bittencourt é coronel da Reserva do Exército, advogado inscrito na OAB Distrito Federal, consultor da Clínica de Direito Humanitário da UFS, professor convidado da Escola Superior de Defesa e instrutor do International Institute of Humanitarian Law, em San Remo, na Itália. Ele representou o Brasil nos encontros de especialistas governamentais para fortalecimento do direito internacional humanitário em São José e em Genebra. Atualmente é docente e exerce advocacia especializada. O professor Eduardo é um colega da clínica, é um prazer estar aqui nessa mesa com o senhor. Bem, estamos muito honrados em receber ambos. Para iniciar o painel, vou passar a palavra, então, ao primeiro palestrante, professor Eduardo Bittencourt. Boa tarde. Obrigado, Gabriela, estimada colega da clínica. Boa tarde a todos. Meu estimado amigo, professor Tarcísio Dalmazio, com quem tenho a honra e o privilégio de dividir essa apresentação, esse painel, além de eu ser um amigo, um docente em outros eventos, para mim é uma referência justamente nesse assunto que nós vamos abordar, em Direito Internacional Humanitário. A nossa proposta, eu tenho uma apresentação a ser compartilhada, e vamos falar então desse tema que eu coloco como sendo realmente um dos mais atuais, que tem conexão com o Direito Internacional Humanitário. Quando falamos justamente da proposta, né, que é o estudo do direito internacional humanitário, eu aproveito aqui para mostrar a imagem da nossa clínica, aqui com alguns dos integrantes, que é justamente a primeira clínica especializada em direito internacional humanitário no Brasil, e que vem a cada vez mais promovendo esses eventos para a divulgação, para o conhecimento, o ensino e a aprendizagem do direito internacional humanitário. Um ramo importante do direito internacional, um sub-ramo do direito internacional público, muito atual, agora com os acontecimentos que vivemos, então tem despertado esse interesse. E a nossa clínica tem esse propósito, né, de trazer mais conhecimento acerca dessa matéria. A clínica se destaca por ter em seus participantes sendo competidores de competições internacionais, vencedores de competições internacionais, então que coloca o nosso país, coloca o Brasil, numa projeção regional e internacional como um país que respeita, faz respeitar, difunde e integra o direito internacional humanitário na sua população. Então, dito isso, essa propaganda da clínica, temos aqui a nossa proposta de abordagem, é justamente falar de crime organizado, conflito armado e outras situações de violência. E eu coloco como sendo realmente um tema muito atual dentro do estudo do direito internacional humanitário, porque quando falamos de crime organizado, inserido em conflito armado,
E quando não é um conflito armado, são outras situações de violência, aí que está um dos desafios atuais, é justamente conseguir diagnosticar quando é um cenário e quando é outro. Então é nesse sentido que eu pretendo apresentar para a nossa nobre assistência algumas ideias para que possam servir de reflexões, conclusões, até divergências. E muito do que eu vou falar tem como referência justamente o que nós aprendemos e que ensinamos no Instituto Internacional de Direito Humanitário em Sanremo, Itália. Eu pretendo seguir aqui esse breve sumário, né, falando dos paradigmas dos conflitos armados, dos cenários de conflitos armados, o paradigma aplicável em cenário de outras situações de violência. Entre várias características, eu escolhi, pelo tempo disponível, falar justamente das questões, né, dos princípios de necessidade e proporcionalidade, tanto em conflito armado como em outras situações de violência. E, ao final, uma conclusão. Nessa introdução, né, ao nosso tema proposto, queria fazer uma ambientação com todos que estão nos assistindo, justamente esse gráfico, né, que é uma escalada do uso progressivo da força, né, ou seja, são os níveis de força utilizados pelo Estado para justamente poder solucionar uma crise que pode ter as características de uma situação de violência alcançada por uma operação policial, por uma operação de segurança interna, e que, na escalada dessa crise, pode chegar a um conflito armado, que é onde temos aí, eu coloquei aqui essa seta à direita, justamente um nível mais baixo, né, de situação de violência e o nível mais alto de um conflito armado aqui no topo, no final da seta. Aqui na base da seta, e fazendo uma correspondência aqui ao gráfico das forças municipais, que no nosso caso, no Brasil, podemos dizer que são as guardas municipais. Em outros países temos aí a polícia local, né, a polícia municipal. No nosso caso aqui no Brasil é como nós chamamos esse órgão de segurança patrimonial, que são as guardas municipais. Alçando um pouco mais, né, de intensidade, temos aí o uso, né, uma destinação, né, dos órgãos de segurança pública, que são as polícias estaduais. E dentro das polícias estaduais, eu fiz questão de me referir àquele organismo dentro das polícias estaduais, tanto polícia civil como polícia militar, que tem uma destinação em operações especiais. É dizer, quando aqueles elementos regulares não conseguem solucionar, ou a característica da ocorrência não é assim tão comum, existe um emprego, então, de células que são de tropas de elementos especiais. Na Polícia Militar, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, na Polícia Civil, que se chama de Coordenadoria de Recursos Especiais, mas, enfim, são as tropas especializadas, os elementos especializados. Alçando ainda mais uma resposta a nível estatal, onde é necessário o uso da força, aí chegamos nas Forças Armadas. Aí veja que eu coloquei aqui uma barra cinzenta, justamente nessa transição, né, onde termina uma intervenção, onde há um limite da intervenção policial e onde se faz necessária a intervenção de Forças Armadas. Essa zona cinzenta, essa barra cinzenta, é justamente o que eu quero colocar como sendo uma área, uma zona de difícil percepção e de difícil classificação. Quando termina uma característica de ação policial e quando ingressa numa característica de ação eminentemente militar. Ou ainda, quando existe, né, o emprego de força militar, mas dentro do contexto de segurança pública, ou seja, nos mesmos limites de uma ação policial. Esse é um dos desafios que temos, então, hoje, né, século XXI, um dos desafios do direito internacional humanitário, em que nós vamos ter essa oportunidade agora de poder falar alguma coisa a respeito. Então, nesse sentido de ter essa escalada dos níveis da força, né, a resposta do Estado como um mecanismo de proteção, algo que é muito importante até para essa classificação do cenário é, primeiro, ter a classificação dos sujeitos que estão envolvidos na situação de violência. Algumas fotos que eu coloquei aqui, né, começando aqui, né, da esquerda à direita, no sentido horário, aqui é a foto de um blindado, né, então, para caracterizar que aqui temos uma característica de um conflito armado internacional. E aqui à direita temos a população civil, ou seja, aonde tem um cenário com população civil e que existe
uma possibilidade da origem da violência ser no meio da população civil. Ou seja, é difícil utilizar o princípio da distinção, porque os oponentes vão estar misturados com a população civil. E aí, seguindo, temos a realidade que envolve hoje crianças também atuando em conflitos armados. É uma proibição, é um crime de guerra, mas existe uma realidade que, de fato, é possível constatar crianças em conflitos armados. Aqui no centro, né, embaixo, no centro, uma foto que é fácil para nós brasileiros podermos identificar, que é justamente uma situação de violência onde já se tem emprego de forças policiais e também forças armadas. Nosso caso é o que nós chamamos de operações de garantia da lei e da ordem. É uma previsão, é uma missão constitucional, né, prevista como missão das Forças Armadas, e que hoje tem se tornado realmente o emprego mais constante das Forças Armadas em operações reais, operações de garantia da lei e da ordem. E aqui, finalizando, são conflitos armados de caráter não internacional, onde nós temos aí também uma dificuldade de verificar quem são os participantes diretos das hostilidades e quem são pessoas protegidas. Mas, dito essa dificuldade toda, né, eu estou aqui para justamente compartilhar com todos essa dificuldade, para que vocês possam nos dar as respostas. Essa dificuldade em ter a classificação do sujeito é para justamente saber qual é o marco legal que será aplicado. Se esse sujeito é integrante de uma força armada regular, se esse sujeito é integrante de um grupo armado organizado, já caracterizando um conflito armado não internacional, ou se esse sujeito não é nenhum, nem outro, e está inserido num conceito de criminalidade, de delinquência comum, que seria aquela que tem uma repressão no nível da ação penal, que tem uma repressão no nível policial. Então, esses são alguns possíveis sujeitos em que nós hoje nos deparamos num cenário de violência. E aí, então, feita essa questão justamente do nível de uso da força pelo Estado, de classificação dos sujeitos para saber o marco legal aplicável, nós chegamos aos paradigmas que são inerentes aos conflitos armados e aos paradigmas inerentes a outras situações de violência que não são conflitos armados. Aqui nós temos, então, na tipologia dos conflitos armados, nós temos o conflito armado internacional e o conflito armado não internacional. E aqui que eu apontei, então, que nesse cenário, né, de conflito armado internacional, vamos dizer que é a forma mais fácil de se verificar, né, o cenário, porque quando existe, por exemplo, né, um conflito entre dois estados, um conflito clássico, né, interestatal, como hoje vemos, infelizmente, no cenário do leste europeu entre Ucrânia e Rússia. Então, ali é um cenário de conflito armado internacional. Nesse cenário, estamos diante da utilização de um paradigma de condução das hostilidades. Ou seja, o marco legal aplicável é inerente ao paradigma de condução das hostilidades. Da mesma forma, no conflito armado não internacional, estaremos também diante de um cenário onde há um paradigma de condução das hostilidades. Contudo, o arcabouço legal aplicável, a normativa aplicável, ela é bem específica. Para os conflitos armados internacionais é uma normativa e para os conflitos armados não internacionais uma outra normativa, ainda que haja um ponto em comum de alguns elementos, algumas normas que são inerentes aos dois. Essa questão do conflito armado não internacional é justamente hoje onde há a maior dificuldade de se poder classificar um cenário de violência. 80% dos conflitos armados no mundo hoje, segundo os dados da Geneva Academy, são de origem não internacional. Então, na verdade, esse clássico conflito entre estados tem se tornado mais raro e tem sido cada vez mais comum a questão do conflito armado sem caráter internacional, ou chamado também CANI, conflito armado não internacional. Sendo conflito armado, estamos diante de um cenário de aplicação de normas inerentes ao paradigma de condução das hostilidades. Nesse paradigma, então, de condução das hostilidades em conflitos armados, eu escolhi aqui dois princípios, né, para poder falar justamente de algumas características que vamos aproveitar em relação a outras situações de violência também. Aqui falamos de necessidade militar. Então, quando estamos em um conflito armado, o princípio da necessidade militar é justamente aquele que visa o enfraquecimento das forças do oponente. Isso tanto em conflito armado internacional como em conflito armado não internacional. Então, nesse caso, o uso da força deve ser correspondente a uma vantagem militar
direta e concreta que se pretende obter. Deve-se usar um uso razoável da força, para que seja uma força necessária, lícita e justificável. Essa vantagem militar direta e concreta é justamente aquela em que se faz em relação ao ataque aos objetivos militares legítimos. Objetivos militares são aqueles que, por sua natureza, localização, finalidade, vão trazer alguma vantagem militar. E o princípio da proporcionalidade, previsto também em artigos do Protocolo Adicional 1, previsto também no regulamento da Convenção de Haia 4. No princípio da proporcionalidade, nós temos justamente uma equação a ser resolvida, que é justamente a necessidade militar versus danos colaterais. Então, dizemos que, para se atacar um objetivo militar, deve-se fazer o possível para preservar a população civil e os bens civis. Quando existe um alcance que extrapola o próprio objetivo e vai alcançar a população civil, bens civis, são danos colaterais. Esses danos colaterais que nós chamamos, eles devem ser planejados, ou seja, devem ser justificáveis. Pode parecer algo assim paradoxal, dizer que, num ataque a gente vai ter que fazer uma equação, uma previsão, né, de quantos civis vão ter baixa nesse ataque. Características de um conflito armado, características da guerra. Né? Nesse caso aí, existe uma possibilidade de que para atacar um objetivo militar, haja uma consequência para civis e bens civis. Essa consequência ela não pode ser excessiva. Essa consequência nós chamamos de danos colaterais. Os danos colaterais não podem ser excessivos em relação a essa vantagem militar direta e concreta que se vai obter com o ataque. Quando existe esse emprego excessivo da força, é uma infração ao direito internacional humanitário. Essa questão que nós levamos justamente de necessidade e proporcionalidade. Eu vou fazer agora uma comparação nessas outras ocorrências, nesses outros casos, né, de cenários que não são de conflito armado, chamamos então outras situações de violência. OSV. Então, uma OSV pode ser, por exemplo, uma operação de manutenção da ordem pública, uma operação policial, uma operação de segurança interna. Então, isso pode ser um cenário de violência, contudo, sem caracterizar conflito armado. Então, por isso chamamos de outras situações de violência. E nesse caso, então, nós temos a aplicação do paradigma de manutenção da ordem. Então, com isso, então, a gente caracteriza bem os dois paradigmas, né? Paradigmas de condução de hostilidades inerentes a conflitos armados e o paradigma de manutenção da ordem em outras situações de violência. Onde, nesse caso, justamente é o que tem a ver com a nossa abordagem do painel, a conexão que se tem com crime organizado, delinquência organizada, em que estão inseridos ser armado, mas que podem justamente evoluir para uma situação de conflito armado, passando por aquela zona cinzenta que nós falamos na introdução, para que possa ter uma caracterização como conflito armado. Essa é uma situação de dilema, que vivemos como sendo um desafio hoje para o direito internacional humanitário, poder entender, verificar quando é que, no limite, né, de intensidade de uma operação policial, de uma outra situação de violência, quando é que isso aí se transforma num conflito armado. Essa percepção, ou até mesmo essa oscilação entre um e outro, que é um dos desafios que nós enfrentamos hoje. Eu trago aqui um gráfico que é justamente para mostrar essa normativa que é aplicável em conflitos armados. Nós temos, aplicáveis aos conflitos armados, uma complementariedade entre o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos. Então, aqui, nesse centro, onde eu destaquei aqui como sendo o núcleo duro de direitos humanos, são aquela parcela dos direitos humanos que são inderrogáveis. São os direitos humanos inderrogáveis, como, por exemplo, o direito à vida de quem não participa das hostilidades, não participa mais, o direito a não ser torturado, ou seja, a proibição à tortura, a proibição à escravidão, a garantia de um devido processo legal. Então, são garantias previstas nos direitos humanos que permanecem mesmo em conflito armado. É o que nós chamamos de núcleo duro, que visa preservar justamente aquele mínimo da dignidade da pessoa humana. Nessa situação, o que eu quis destacar é que justamente é importante a classificação do cenário, esse status jurídico do cenário, para que a gente possa saber
qual é o marco legal aplicável, qual é a normativa aplicável. É o paradigma de condução das hostilidades ou é o paradigma de manutenção da ordem? Porque isso vai influenciar diretamente no uso da força, inclusive a força letal. E tudo isso serve de segurança jurídica. E eu me refiro aqui aos operadores, né, do Estado. São os decisores, no nível político, estratégico, são os executantes que vão estar lá no terreno, executando a parte tática, operacional. E uma diferença para os operadores que estão no terreno é justamente com relação às regras de engajamento, ou seja, as medidas permissivas que vão autorizar o uso da força, em que situação, em que nível. E o que eu destaco, então, e passo a tratar agora como sendo comparado, é justamente essa proporcionalidade e necessidade em conflitos armados, sendo diferente em outras situações de violência, operações de segurança pública. Nesse caso, falando de conflito armado, nós temos aí direitos humanos e direito internacional humanitário. No caso de outras situações de violência, como, por exemplo, operações de segurança pública, somente direitos humanos. Não se fala de direito internacional humanitário. Ele é aplicável somente em casos de conflitos armados. Então, vejo que aqui, nessa situação de outras situações de violência, não podemos aplicar direito internacional humanitário. Então, uma das repercussões, aqui não há eleição de objetivos militares. Não se fala de engajamento de objetivos militares. Não se pode engajar um objetivo militar. E por conta justamente dessas características, né? O direito internacional dos direitos humanos ele é essencialmente para o tempo de paz. O uso da força letal ele é balizado por alguns critérios, como legítima defesa, proporcionalidade em relação à ofensa, meios moderados, porque se tem aí uma principal persecução que é da preservação da vida. No caso do direito internacional humanitário, aplicável em conflitos armados, e ele é uma lei especial, aplicável somente em tempos de conflitos armados, o uso da força letal se dá num contexto de hostilidades, do paradigma de condução das hostilidades. Há objetivo militar legítimo. Pode ser atacado, o objetivo pode ser atacado, pode ser uma pessoa, pode ser uma instalação, pode ser um veículo. Então, ali se configura um objetivo militar que, sendo lícito, sendo com identificação positiva, ele pode ser atacado. E aí temos a equação que eu falei da licenciedade militar versus os danos colaterais. Eu insisto que o conceito de proporcionalidade aí é diferente. E aí passa a demonstrar por que em outras situações de violência a proporcionalidade e a necessidade têm, né, um outro enfoque diferente. Nessas situações de violência, em outras situações de violência, nós falamos que quem está atuando como representante do Estado é um funcionário encarregado de fazer cumprir a lei. Então, nesse caso, para utilizar a força, inclusive a força letal, tem que se ter em conta que a força letal é o último recurso com a finalidade de proteger vidas, né? E as vidas que se refere são a vida do agente público, é a vida do próprio meliante, que pode estar causando a ocorrência, é a vida da vítima, né, que está sendo alvo da ação do criador, a vida dos terceiros, né, pedestres, transeuntes, população local, né, também deve ser preservada. Então, o princípio da vida, da proteção da vida, é o que norteia essa operação sob o marco, né, sob o paradigma de manutenção da ordem. Nesse caso, a necessidade ela tem uma configuração que é a questão de saber assim, é necessário o uso da força? A primeira pergunta, é necessário o uso da força para poder ter o agente, né, o agente policial, ele ter um êxito na sua operação, ele precisa usar a força? Que tipo de força? A força verbal pode ser, uma verbalização é um tipo de uso da força. A presença é um tipo de uso da força. Que nível de força e que quantidade de força ele deve utilizar? Verbalização, já falei, presença, mostrar que tem um armamento, pegar o armamento, fazer uma amizada com o armamento para que, né, o oponente possa ver, o perpetrador possa ver a quantidade de força que ele tem disponível com o seu armamento. Armamento menos letal, como, por exemplo, armas taser, armas com munição de plástico, né? Ou até mesmo armas de fogo. Sendo que o uso da força, inclusive o uso da força letal, é nesse sentido, de preservar a vida. Por isso que a proporcionalidade, nesse caso, ela tem uma ideia de ser com os meios moderados e justamente na mesma intensidade, né? Podendo, né, sendo na mesma intensidade da ofensa.
E essa é uma característica, então, de uma operação policial em outras situações de violência. Comparando essa situação, outras situações de violência com o conflito armado. No caso da necessidade militar. No caso da necessidade. Quando falamos de conflito armado, falamos de necessidade militar, que ela é aplicável contra objetivos militares, legítimos, né? Quando se fala em segurança pública, que é norteado pelos direitos humanos, então somente os direitos humanos, o uso da força letal deve ser o último recurso e para se atingir um objetivo como legítima defesa. Proporcionalidade. Lembrar que na proporcionalidade é aquela equação necessidade militar, danos colaterais. Os danos colaterais não podem ser excessivos, senão não vai justificar o ataque. Já no caso de operações de segurança pública, essa proporcionalidade ela tem a ver com a proteção da vida, uma vez mais, né, colocando isso como sendo os meios moderados e na mesma intensidade da ofensa. Veja que em segurança pública não falamos de atacar objetivos militares, não existe objetivos militares. A preservação da vida deve ser perseguida o tempo todo, é o maior cuidado do agente que está numa operação policial, e pode ser um militar das Forças Armadas numa operação de GLO, que vai estar no mesmo limite das operações policiais. Já caminhando aí para a conclusão, por que falamos dessa forma, por que eu insisto que é um desafio, né, é um dilema atual do direito internacional humanitário? Porque estamos aí numa nova era de conflitos e violência, como a própria ONU, né, reporta em suas resoluções, em suas assembleias, né, justamente evocando, exortando para que a forma de atuação da força pública leve em consideração justamente essas novas configurações de conflitos e outras situações de violência. Então, é algo que está na agenda mundial. Algumas das novas formas de ameaça, né, ameaça não estatal, aquela endêmica no meio do povo, hiperdifusa, não cinética. Né, temos aí não cinética como, por exemplo, as ofensas que são as ameaças cibernéticas, que usam o espectro eletromagnético para isso, né, e a atuação transnacional, que tem a ver justamente com também o crime organizado, o crime transnacional. Conclusões sobre o paradigma do uso seletivo da força, né, e dentro dessa zona cinzenta. Como eu mostrei no início, né, está aqui nessa transição do que seria uma operação policial para uma operação militar de conflito armado. Então, essa zona cinzenta, ela é justamente uma zona em que está hoje, né, situado a grande insurgência criminal, a intensa insurgência criminal urbana. São aquelas organizações que têm uma capacidade de poder bélico, têm uma capacidade de articulação, tem lá a sua estrutura organizada, né, como lá os líderes, os gerentes, vapores, avião, mula, né, os nomes que aqui no nosso cenário brasileiro nós utilizamos. Né? Então, é para mostrar que tem uma organização, tem uma hierarquia, e que fica nessa zona cinzenta. Né? Tem um grau de intensidade que, vamos dizer, é de conflito armado, mas também não é de uma simples operação policial. Então, eu falo isso no caso brasileiro, mas é o que se passa em outros cenários, como, por exemplo, no México. Né? No México há uma repulsa do Estado em querer entender, ou reconhecer que há um conflito armado não internacional. Contudo, a opinião de especialistas, inclusive da Geneva Academy, entende que há já um conflito armado não internacional entre os cartéis e entre os cartéis e o próprio Estado. Para caracterizar essa conclusão, eu coloco aqui, por exemplo, né, a dinâmica dessas organizações. Bom, são organizações criminosas que podem estar derivando para justamente serem caracterizadas como um grupo armado organizado, que hoje tem uma atuação, como eu estava falando com essa organização, tem um armamento que é restrito, é de uso restrito, até exclusivo das Forças Armadas, com fuzis calibre 7,62 milímetros, 5,56, granadas, né? Armas antiaéreas, inclusive. E aqui nessa foto que eu escolhi, não é uma foto de uma operação militar, é uma operação policial. É um veículo blindado da polícia, são fuzis, né, calibre 7,62, 5,56, que são armamentos utilizados pelas Forças Armadas. Né? E que as polícias, no caso do Brasil, algumas polícias têm uma autorização específica para esse uso. Essa confusão, né, essa oscilação de operações que são de guerra como não guerra. Eu trouxe aqui uma foto. Né? Aqui à esquerda temos uma operação que foi no Iraque. E aí caracteriza como um conflito armado internacional. Aqui à direita é uma operação que foi realizada em uma das comunidades aqui do Brasil. Então veja assim que a configuração é muito parecida. Né?
até mesmo as técnicas e táticas que são utilizadas são muito parecidas. Tenho a certeza que numa operação dessa, uma operação policial dessa, numa comunidade do Rio de Janeiro e outros grandes centros urbanos, utiliza-se técnicas de progressão em localidade. Né? Isso é algo inerente, característico de tropa de infantaria. Não é de patrulha policial, é de patrulha de infantaria, de combate em localidade. Eu quero mostrar que o cenário é parecido, as técnicas e táticas são parecidas, são as mesmas, mas o marco legal aplicável é diferente. Numa operação de garantia da lei e da ordem, uma operação policial, não se aplica direito internacional humanitário. Pode ter de objetivos militares legítimos. Então, essa violência na zona cinzenta, em que oscila entre, né, uma insurgência criminal, podendo chegar a um conflito armado ou não, mas fica nessa dúvida, né, é algo que é aproveitado justamente pelos perpetradores. É uma desvantagem para a força pública, porque ela deve atuar sempre nos limites da lei, né, pelo princípio da legalidade, ela é representante do Estado, tem que estar sempre dentro da legalidade. Mas o oponente nem tanto, né? Não está muito adstrito a essa ideia. Então é uma vantagem que assiste aos oponentes, aos grupos armados organizados, às organizações criminosas. A conclusão que eu coloco é justamente para que a gente possa refletir a respeito, que essa tipologia dos conflitos armados, das situações de violência, estão em constante mutação. Né? Tem hoje essas novas formas de violência, como a ONU anuncia, é um desafio, né? É um desafio para que os mecanismos de defesa do Estado estejam atualizados, estejam capacitados tanto da forma operacional, como também na segurança jurídica. Que os decisores, os comandantes saibam operar utilizando o marco legal aplicável nos limites e nas características previstas na lei. Essa aplicação simultânea dos dois cenários, por exemplo, pode haver um conflito armado, onde dentro desse conflito armado acaba tendo isoladamente um cenário, uma ocorrência policial, de outra situação de violência. Mais um desafio para que o comandante possa saber. Esse conflito misto, né, que é conflito armado e uma outra situação de violência que não é um conflito armado. E, por fim, justamente essa capacidade do operador poder distinguir um cenário e outro, é para saber qual o marco legal aplicável, qual é o nível, né, de força que ele pode empregar, e que não seja somente um nível progressivo. O que eu digo assim, progressivo, não é que ele tenha que obrigatoriamente partir do menos para o mais intenso. Que ele saiba escolher seletivamente qual é o nível da força a ser empregado, para que isso ele tenha a aplicação adequada da lei, como agente do Estado, representante do Estado, e que tenha segurança jurídica, para que a vitória no terreno seja acompanhada de uma vitória da opinião pública, uma vitória jurídica, e que o Estado possa realmente cumprir o seu papel de poder garantir a sua população, os seus interesses nacionais. Essa é a mensagem que eu queria passar e agradecer pela atenção, pela paciência. E aí, justamente, aquilo que eu não pude abordar e que ficou de dúvida, certamente o professor Tarcísio terá a competência de poder resolver. Muito obrigado a todos pela assistência. Muito obrigado. Obrigada, professor Eduardo, por essa apresentação tão rica, que ficou tão clara a diferença entre esses dois paradigmas, diferenças concretas, né, que envolvem diretamente na ação dos corpos de força. E, bem, um breve comentário, a gente junta as perguntas do chat ao final, mas que como o paradigma do uso da força é definido pelo status, função e conduta da pessoa envolvida, e como isso ganha uma complexidade ainda maior, porque existem cenários de paradigma de manutenção da ordem, também em territórios que concomitantemente existe o conflito armado. Então, a complexidade aumenta muito mais devido a essas circunstâncias específicas. Principalmente se a gente pensar que então, mesmo dentro de um território que existe um conflito armado com todas as características da tipologia, o direito internacional humanitário e o paradigma de condução das hostilidades só será utilizado quando for identificado que a pessoa envolvida é um combatente ou um civil participante das hostilidades,
que por si só, essa identificação é um desafio muito grande, principalmente em conflitos armados não internacionais, como todos os pontos que colocou. Então, realmente acho que é um debate muito relevante, muito interessante e complexo, né? Com isso, a gente passa logo a palavra para o professor Tarcísio Almazo e, ao final, a gente abre de novo a conversa, traz a pergunta do chat e debate um pouquinho mais. Obrigada, professor Eduardo. Muito obrigado pela palavra, mas antes eu gostaria de agradecer enormemente de ter o privilégio de ter escutado previamente o meu queridíssimo amigo, parceiro de tantos eventos, né, acadêmicos ou profissionais, o Coronel Bittencourt. Para mim é um grande prazer estar aqui contigo em mais essa empreitada. E claro, Gabriela, agradeço, né, em seu nome, de todos os seus colegas, a clínica, da clínica e colegas acadêmicos em geral, e as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, a oportunidade de debater um tema que é bastante espinhoso, não é, Coronel? Que é esse relacionamento, né, na verdade, uma zona cinzenta, né? Estamos aqui a tratar não só a zona cinzenta de regimes internacionais, como foi colocado, se estamos diante de uma situação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, mas da caracterização da aplicação do direito internacional humanitário em si, se estamos numa hipótese de aplicação do direito internacional humanitário ou não, ou estamos diante de aplicação de outra ordem, até mesmo a ordem jurídica interna, né? Direito penal comum, enfim, já que estamos falando, ao fim e ao cabo, de comissão de violações e de crimes, né? O tema do crime organizado e a relação com conflitos armados é um tema que está na ordem do dia, será, inclusive, eu sou membro do conselho editorial da revista do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em Genebra, estou eleito até 2025, e posso dizer que o próximo volume, né, será dedicado justamente a debater a relação entre o crime organizado e o conflito armado. Então, note-se que há uma preocupação internacional, estamos aqui antecipando, né? Inclusive, o que já está no prelo, né? Os artigos já foram devidamente entregues e estão sendo impressos, né? A questão do crime organizado, né? Bom, primeiro, o que é o crime organizado, né? Acho que é uma boa pergunta para início de conversa, né? É claro que existe doutrina de toda a ordem, mas se formos nos apegarmos a um instrumento jurídico internacional, nós temos o conceito na Convenção de Palermo, né? A Convenção de Palermo, ela indica uma série de requisitos da definição do grupo criminoso organizado, né? Primeiro é um grupo, né? Grupo, em tese, é 3 ou mais pessoas, né? Mas é evidentemente que se há uma relevância diante o nosso assunto aqui, né, de relacionamento de grupo armado organizado, crime organizado e conflito armado, seguramente são bem mais que 3 pessoas envolvidas, né? Bom, primeiro é um grupo, né? Então nós não estamos falando aqui de ações individualizadas, né? Outra característica é que esse grupo existe há um certo tempo. Então ele não é um improviso, não é aquelas pessoas que se encontram ali numa situação qualquer, uma Copa do Mundo, né? Já que estamos em tempo de Copa do Mundo, e ali vamos invadir, depredar aquilo, jogar uma bomba ali. Não, a ideia de ser organizado requer um certo tempo e, igualmente, e aí vem uma terceira característica, que é ações concertadas, né? São ações concertadas. E aí nós vamos nos aproximando, né,
da ideia de grupo armado organizado e por isso a zona cinzenta. Só que a finalidade, tem uma finalidade, quando a gente fala em grupo criminoso organizado, tem uma finalidade, né? E essa finalidade é a comissão de crimes graves de natureza comum, com o objetivo de obter algum lucro, algum benefício econômico ou material, enfim, em geral. Então, quando nós falamos em crime organizado, nós temos essas características, né, que são definidas não doutrinariamente por mim aqui, mas estão lá conceituadas na Convenção de Palermo. E dentro dessa conjunção toda, é claro que há alguns grupos que são mais vistos, né? Eu digo em termos de visibilidade mesmo, como é o tráfico internacional de entorpecentes, o tráfico internacional de armas, de pessoas, mas há vários outros tipos que têm uma incidência, por vezes, relacionados a conflito armado, como o Bittencourt sabe muito bem, né, de conflitos, sobretudo os africanos, em que há envolvimento de exploração ilegal de minerais, né, diamante e outros minerais, enfim. Então, há uma série de outros focos, né, em torno do qual se organizam esses grupos. E esses grupos, nós convivemos com eles, né? Eles têm vários nomes, nós podemos chamar de cartel, podemos chamar de vários tipos de denominações, né? Eles, na verdade, estão presentes na paz, estão presentes na época de um conflito armado interno, estão presentes, né, na época de um conflito armado internacional. Eles são quase que onipresentes. Né? Então, é preciso, quando se fala a relação entre o DIH e o crime organizado, ver em que situação estamos. Uma primeira questão que foi levantada claro, o coronel Bittencourt levantou várias questões, né? Aliás, deixa eu fazer um porém, eu não estou aqui, eu não fiz o pacto. No final de sua palestra, você disse que eu estaria aqui para preencher, que não tenho pacto de completar nada da sua excelente palestra. Mas uma primeira situação, que ele até se referiu ao México, né? Bom, digamos, estamos numa situação de violência que o grande e único, né, arauto dessa violência é o crime organizado. E aí você pergunta, nós estamos diante de um conflito armado ou não estamos diante de um conflito armado? Né? Então, essa é uma situação, ela no Brasil, de tempos em tempos, se discute, né, se o PCC ou outro grupo armado organizado está nos levando, né, a um conflito armado de caráter não internacional ou não, né, dessa zona cinzenta. Bom, aqui, é claro, eu tenho a minha opinião, né, ela é bastante clara, mas para explicar a opinião não é tão simples assim, porque o conceito de conflito armado não internacional, ele não é simples, ele na realidade não é sequer unificado, né? Nós temos tratados que possuem definições distintas, né? Nós temos o artigo 3º comum às 4 convenções de Genebra, que praticamente coloca que é conflito armado não internacional tudo aquilo que não internacional, tudo aquilo que não é um conflito internacional, não. Então o conflito interno seria praticamente uma excludente, né? Estamos diante do conflito armado. Não sendo internacional, seria interno, né? Basicamente, coloca uma série de princípios nesse sentido, coloca um teto, portanto. O próprio conceito de conflito armado internacional, ele evoluiu, então, em 1977, ele não somente envolve aquele clássico conflito internacional, mas também, por exemplo, a luta contra a discriminação racial, né, aí, sobretudo tendo em vista o apartheid, né?
ele foi internacionalizado, as lutas de descolonização, né, contra a ocupação estrangeira, enfim. E, às vezes, ali nós temos uma zona cinzenta, a gente não sabe exatamente como classificar aqueles grupos, né? Então, mesmo no conflito armado internacional típico, tem algumas zonas cinzentas, né? Mas o protocolo já adicional número 2, ele já coloca outros níveis de classificação de conflito armado interno para a sua aplicação, né? Então, por exemplo, é necessário um controle territorial, né? Qual é o nível de organização? E não bastasse isso, temos todos os tribunais penais internacionais que cada um lá vai evoluindo o seu conceito de conflito interno, né? Então, vejo, há uma pluralidade de tratados, há uma pluralidade de opiniões jurisprudenciais internacionais sobre o que seja o conflito armado interno. Mas, no mínimo, e aí eu acho que nos encaminhamos mais nesse sentido, no mínimo, um grupo armado organizado para estar dentro de um conflito armado interno, ele tem que ter as características de intensidade e organização, não é? Tem que ter intensidade e tem que ter organização. Bom, há quem defenda, e eu vou mais ou menos nessa linha, se praticamente esse grupo, por mais organizado que seja, por maior quantidade de armas que tenha, se essa organização esteja dirigida única e exclusivamente para a Comissão de Crimes de Caráter Comum, estamos aplicando mais a Convenção de Palermo do que propriamente o direito internacional humanitário, né? Então, o grau de organização, o tipo de organização, eles têm que estar aptos, né, para aplicar o próprio direito internacional humanitário. Aliás, isso está escrito no protocolo adicional número 2. E a ideia de intensidade, ela não pode ser única exclusivamente, evidentemente, para o ato da comissão do crime comum, né? Agora, isso dito assim muito, né, simplificadamente. Por quê? Porque há situações em que a questão não é tão clara assim como eu já compliquei de certa maneira, mas ela é mais complicada do que eu estou colocando aqui. Há situações em que há um convívio muito grande entre o crime organizado e outras organizações que estão lá postas, né, e já consideradas, né, como parte de um conflito armado interno. Por exemplo, na Colômbia, isso aconteceu, né? Então, de certa maneira, você um grupo armado em um conflito armado não internacional que participa no conflito armado não internacional, ele, de certa maneira, terceiriza para outros grupos, né, ligados ao tráfico, por exemplo. É o caso, por exemplo, na Colômbia dos autodefensas gaitanistas. Eram praticamente um braço, né, da guerrilha que estava única e exclusivamente dedicada ao tráfico, né, para, de um lado, auxiliar no controle territorial e, de outro lado, para dar fundos mediante o tráfico, né, de drogas, né? Então, assim, bom, aí a nossa questão, ela já não é, a pergunta já não é se há ou não um conflito armado. E a gente já está completamente diante de um conflito armado. A pergunta é que a gente aplica o DIH também, a gente considera que esse braço terceirizado aí, ligado ao tráfico, ele também é equivalente a uma pessoa que está na hostilidade, ou a gente dá um tratamento de criminalidade comum para eles? Outra pergunta, o fato de um grupo armado organizado em um conflito armado interno se envolve com esse tipo de crime organizado, ele se descaracteriza ou não? Ele continua mantendo seu status? Então, vejo que as perguntas elas vão se tornando muito mais complexas, né?
muito mais complexas. A lembrar que a aplicação do direito internacional humanitário em um conflito armado interno, ela tem uma dimensão bem distinta em relação ao conflito armado internacional, né? Então, nós, a não ser se tem acordos especiais, enfim, não há figura do prisioneiro de guerra, né? Não há a identificação de quem está na hostilidade fica muito mais complexa, as pessoas não são necessariamente identificadas, né, como tais, se mistura a população. Então, há uma complexidade muito maior, né, na aplicação do direito internacional humanitário no conflito armado interno. Em geral, os estados consideram o uso da força no âmbito interno, a princípio, sempre como um crime comum, e, a depender da escalada disso, passa a haver uma aceitação de que está-se diante de um conflito armado interno, ou vários conflitos armados internos. Há países em que nós não identificamos um conflito armado interno, nós identificamos vários conflitos armados internos. As Forças Armadas regulares com as dissidentes, de um lado, depois o Estado contra o Grupo Armado X, o Estado contra o Grupo Armado Y, grupos armados X e Y entre si. Então, há, às vezes, uma complexidade no cenário, e nisso, nesse meio, o que nós estamos aqui considerando como um grupo criminoso organizado, né? Então, vejam que a aplicação prática... Aqui é difícil, inclusive, teoricamente, eu lhe dar uma resposta de como que seria essa aplicação. Teria que ver, claro, o caso concreto. E, em geral, ao analisarmos a jurisprudência internacional, né, e tem algumas interessantes, né, nessa complexidade de relacionamento, como o Tribunal de Serra Leoa, por exemplo, em que a RUF e outras, elas, no fim, houve, sim, uma aplicação do direito internacional humanitário, né? Se admitiu que esses grupos faziam parte, né, algum desses grupos faziam parte do conflito armado, mesmo que, de uma maneira ou de outra, relacionados com o crime organizado com finalidade de obter lucro por algum motivo e mediante a violência. Enfim, é o conceito que nós damos. Então, já existe precedentes que, a depender do caso concreto, aqui estamos, de fato, diante de um conflito armado interno, apesar desses grupos, né, terem alguma ligação de controle, né? Porque essa terceirização, ela ou o braço, né, ou um setor do grupo, ela precisa ter uma relação de controle. Então, se não há uma relação de controle, fica difícil enquadrarmos, né, realmente como parte no conflito armado interno, né? A jurisprudência do Tribunal Penal para a ex-Yugoslávia, inclusive, utilizou a teoria do controle para sabermos se certos grupos armados estavam vinculados a outros estados ou não. E aí, se estivessem, né, sob a teoria do controle, inclusive se internacionalizava a situação, né? Então, lá a questão ficou em outro patamar. Se estávamos, a depender do caso, não só a pergunta é uma situação de violação de direitos humanos ou de crime comum, né? Ou é uma violação de conflito armado interno, ou é uma violação de conflito armado internacional. Então, você não sabia, a priori, o que estava acontecendo na ex-Yugoslávia. Você teria que verificar, né? E tem um caso que eu posso citar em relação ao nosso assunto aqui, que é o Kunarak, né? O Kunarak era um grupo, participava de um grupo que
foi central na violação às bósnias muçulmanas lá na ex-Yugoslávia, né? Ele foi condenado aplicou-se o direito internacional humanitário e foi condenado pelo Tribunal Penal da ex-Yugoslávia. E dizem, inclusive, que ele estava envolvido em outros tipos de criminalidade, né? Então, assim, é muito difícil a priori a gente cravar, né? É ou não é? Então, me diga a situação no tempo e no espaço, no tempo e no espaço, né? Porque as situações evoluem, né? Para uma diversidade de cenários, né? Bem, e aqui nós temos que então chegar, bom, na minha opinião, né, nós chegaríamos em algumas conclusões, né? O crime, primeiro, é um tema essencial, né, diante o tipo de conflito que a gente estava até esquecendo esse conflito à la Rússia e Ucrânia, né? Esse conflito até era a gente até estranhou, né? Pô, esse conflito clássico, né? Os conflitos eram cada vez mais híbridos, diversificados, com métodos que, por natureza, nos confundem, como guerra cibernética, né? Você sabe de onde vem, enfim, se estamos na paz ou se estamos na guerra, né? Então, primeiro, a ser fixado, é um assunto extremamente atual, né? Central. Ele não é tipo. Primeiro, ele é um assunto importante para uma situação de paz, em que há uma identificação da violência, e nós temos que ver até onde se aplica o direito internacional humanitário. E lembre-se que o direito internacional humanitário, a assistência humanitária, ao menos, ela já vai sendo aplicada antes da gente chegar à conclusão isso é também um erro, né? Só vou aplicar assistência humanitária depois de considerarmos um conflito armado interno? Não, já há uma certa... Na zona cinzenta já se trabalha. Tanto é que o Comitê da Cruz Vermelha tem alto trabalho no Brasil, em situações de violência urbana, né? Existem trabalhos, por exemplo, similar nessa zona cinzenta entre o tratamento deferido a crianças soldados com o envolvimento de criança no grupo armado organizado. Então, a gente já vai aplicando, né, de certa maneira, lançando mão, às vezes, dos direitos humanos, misturado ali com a assistência, né, oferecimento de assistência, né, até chegarmos à conclusão de que estamos ou não diante de um conflito armado. E esse conflito armado, ele pode ser nacional, interno, né? E pode ser internacional. Então, há sim incidência também da relacionamento entre crime organizado e conflito armado internacional. Em geral, inclusive, tem um assunto que, não sei se vocês já fizeram, mas deixo aí, que é o uso de empresas, né? De empresas em conflito armado internacional. Terceirização, né? Mediante empresas em conflito armado internacional, né? Então, esse é um assunto que, de certa maneira, eles dialogam, né? Então, a segunda conclusão ele não só é um assunto importante, mas ele é um assunto importante para a paz, para o conflito armado interno e para o conflito armado internacional. Ele pode ser sozinho um assunto, ou ele pode ser um assunto conjugado com outros grupos já reconhecidamente como o grupo armado em conflito armado internacional. Então, vejam que a situação dá um belo debate, né? Mas eu, sinceramente, também tenho, por fim, a conclusão de que para nós, né, enfim, cravarmos que tipo de situação aplica o quê, aplica IPs e tal, é preciso analisar o caso a caso, no espaço e no tempo.
Muito obrigada, professor Tarcísio Amato, por essa explanação tão interessante, tocou em muitos pontos. Eu tenho aqui diversos comentários em mente, imagino que o professor Eduardo também. A gente vai abrir agora, bem, concluídas as palestras, abrir o espaço para interação com os demais colegas, entre nós mesmos. Até o momento, eu vi uma pergunta no chat, que eu vou fazer, e depois no final vou adicionar outra minha, e aí a gente passa a palavra aqui, vocês vão, a gente vai endereçando aos poucos. Então, a primeira pergunta foi feita no momento da palestra do professor Eduardo, que foi do Danilo Portela. Mesmo com a proliferação de conflitos armados não internacionais, alguns estados estariam envolvidos em conflitos indiretamente através de procuradores. Foi um pouco do ponto que o professor Tarcísio comentou depois. E aí ele indaga qual seria o quadro normativo aplicado nesse tipo de cenário, né? De uma participação menos direta, e até esse conceito do controle que o professor Tarcísio já colocou. E aí, se eu pudesse adicionar uma outra pergunta, e aí a gente passa a palavra e talvez vocês comentem 2 pontos, é a minha curiosidade da palestra do professor Tarcísio sobre, bem, nesse ponto da finalidade do grupo e como isso pode afetar o tratamento legal recebido, eu adoraria discutir, por exemplo, sobre grupos terroristas. Então, tem uma legislação mais específica, como fica a questão da finalidade para esses grupos e de que forma isso interage aqui com as nossas ideias de paradigma de uso da força em diferentes cenários, aí né, passando por fronteiras. Eu acho, professor Eduardo, vou passar a palavra. Eduardo, eu tenho a prerrogativa. Eu vou pegar a mais fácil, que é mais difícil ficar para o Tarcísio. Mesmo assim, a questão que o nosso colega Danilo encaminhou é interessante, porque a primeira questão é saber, existe um conflito armado, de fato, ocorrendo, e um Estado que não... há uma intervenção de um Estado conflito. Então, uma coisa importante para que possa fazer parte da classificação é saber, em proveito de qual das partes, esse outro Estado, né, está intervindo no conflito. Se esse Estado estrangeiro está intervindo a favor do Estado constituído, ele continua sendo um cane, né? Agora, se existe, porque aí não tem confronto entre Estados, são 2 Estados aliados contra um grupo armado organizado. Agora, se esse Estado estrangeiro está intervindo a favor do grupo armado organizado, então pode ser que ele se configure justamente no enfrentamento entre Estados e venha então a se transformar num conflito armado internacional. Agora, quando se fala de intervenção de Estado estrangeiro em um conflito armado, há de se saber de que forma é essa intervenção, porque não é qualquer forma que vai garantir a caracterização de sua participação direta nas hostilidades. Aí alguns exemplos, né? Se esse Estado estrangeiro está intervindo com financiamento, com dinheiro, está fornecendo armamento, está fornecendo treinamento, mas não tem tropas deslocadas no terreno, não tem uma situação, para ficar bem fácil de caracterizar, assim, não é uma situação que, sem a intervenção desse Estado estrangeiro, não haveria conflito. Então, esses graus de intervenção do Estado estrangeiro são importantes para caracterizar se ele tem uma participação direta nas hostilidades, de modo a se caracterizar como sendo parte, né? Esse termo que você utilizou, né, com relação por procuradores, é justamente também dos desafios atuais de se caracterizar, de se poder enxergar isso, né? Chamadas guerras proxy, né? As guerras por procuração, onde um Estado financia toda a ação de um grupo armado organizado para que ele possa, de fato, esse grupo armado, né, conduzir as hostilidades contra um outro Estado, né, que é, vamos dizer, adversário opositor desse Estado estrangeiro que está financiando. Atua como se fosse ali, né, nos bastidores, financiando tudo e entregando suprimentos, mas quem está lá no terreno atuando é justamente o grupo armado. Quando esse grupo armado, aí, fazendo uma ligação para que o professor Tarcísio possa ingressar na outra pergunta ou complementar essa, quando esse grupo armado ele tem uma ação terrorista, é verificar se o terrorismo está num contexto de grupos de conflito armado ou se é uma organização criminosa que executa atos terroristas, que aí seria outra situação de violência, né? E quando esse ato terrorista, seja uma organização criminosa ou seja um grupo armado organizado, quando ele tem o financiamento de um Estado,
chamamos de terrorismo estatal. E esse terrorismo ele pode ter como atingimento outros grupos terroristas, pode ter outros grupos armados, né? Pode ter como atingimento população local, pode ter atingimento de situações que vulnerabilizar um Estado que se quer, né, fragilizar. Quando se fala, como fala o nome terrorismo, é causar um terror entre a população, né? Terror, medo, né? Essa questão. É assim que vejo, Danilo, a questão da guerra por procuração, as guerras proxy. Então depende aí de qual lado o Estado estrangeiro está intervindo e o nível de intervenção para caracterizar que ele tenha uma participação direta nas hostilidades. E tem tudo a ver com essa temática que nós estamos abordando, porque pode ser tanto em relação a financiamento a uma delinquência organizada, como pode ser um financiamento, uma facilitação a um grupo armado organizado. É assim que vejo. Bem, eu de maneira proposital não falei a palavra terrorismo para não me envolver em maiores complicações, mas é evidente que a conexão é enorme, né, entre o nosso assunto e o tema do terrorismo. O tema do terrorismo é um tema difícil, né? O próprio conceito de terrorismo não há um consenso internacional do que seria. Existe, claro, uma série de tratados proibindo certas condutas, como o uso de bombas civis, sequestro de aeronaves, tomada de reféns, enfim, há uma série de pontuais convenções, mas um conceito genérico, por exemplo, a ser tipificado por Tribunal Penal Internacional, nós não temos um consenso. E é curioso que o primeiro tratado que definiu o primeiro tratado que definiu um Tribunal Penal Internacional foi justamente no entreguerra, no final ali da década de 30, foi dedicado ao terrorismo, né? Lá teve uma definição, só que isso nunca entrou em vigor. Inclusive, isso foi derivado lá de um atentado que houve no sul da França, em Marseille, e acabou virando uma investigação na antiga Sociedade Liga das Nações, né? E acabou culminando nesse tratado que definia, não só definia o terrorismo, como anexo tinha um outro acordo para a criação de um tribunal penal internacional para isso. Mas teve a Segunda Guerra Mundial, acabou, nunca entrou em vigor isso, né? De lá para cá, o único tribunal internacional que trata de terrorismo é o do Líbano. Mas é muito particular, enfim, tem baixa repercussão. Para considerarmos aqui que nós temos uma definição consensual do que seja terrorismo. Algumas situações, claro, são evidentes ao classificar, mas o coronel ele coloca muito bem um grupo, um Estado, né, ou uma parte em um conflito armado, ele pode cometer um ato de terror. Inclusive, tem um crime de guerra definido e até tipificado no Tribunal Penal Internacional, enfim, outros tribunais, que é utilizar como método de guerra, espalhar o terror entre a população. Então, há essa definição. Então, é um método proibido de uma parte em um conflito armado. Paralelamente, existe, claro, aqueles grupos que são dedicados a isso, que são aí o que nós chamamos de grupos puramente, né, terroristas. Então, há que se ter um cuidado aqui, porque, de fato, às vezes, quem está cometendo o ato de terror de fato, uma parte no conflito armado e está cometendo um crime de guerra. Mas, por vezes, não. Nós estamos diante grupos organizados que cometem atos de terror, mas se querem conflito armado, estamos, né? Então, há que se fazer uma diferenciação entre um e outro, e aí nós entraríamos realmente no foco
do que eu falei, o terrorismo é um assunto tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. E há uma série de mecanismos também internacionais, tanto das Nações Unidas, ou tratados multilaterais ou bilaterais, para coibir a ação desses grupos que nós consideramos como tipicamente, né, dedicados a atos de terror, sobretudo para obstaculizar o financiamento, não fazer bloqueios, enfim, de recursos para combater esse tipo de criminalidade. Bem, muito obrigada, professor Tarcísio, Eduardo. Por enquanto, não temos outras perguntas no chat. Eu gostaria de, perguntar se por acaso um teve vontade de perguntar ao outro algum ponto que teve curiosidade ao longo desse discurso, senão eu também tenho um outro ponto aqui que eu gostaria de escutar a opinião de vocês. Pergunta sempre vamos ter para o professor Tarcísio, ele vai responder todas, entendeu? Mas o interessante é que nós falamos da participação de crianças nos conflitos, né? Nessa também, tanto no conflito armado como nessas outras situações de violência, né? E aí a gente traz uma realidade próxima à nossa, não só nacional como regional. Vejamos que no Direito Internacional Humanitário é crime de guerra o recrutamento de crianças. E o Direito Internacional Humanitário considera crianças com menos de 15 anos. Já na legislação brasileira, nós temos aí o ECA, né? Então, o ECA, na verdade, o Instituto da Criança e do Adolescente, vai trazer aí uma proteção aos menores de 18 anos, né? Então, é interessante ver que é importante saber tanto, né, o regulamento interno, como também saber esses que foram como o regulamento que foi internalizado e saber qual é o dispositivo que vai aplicar, né? Então, para saber que há realmente uma integração de normas que é necessário para que o operador, né, atual do Direito Internacional Humanitário esteja atento, esteja realmente habilitado a poder lidar com tantas, né, normas. É o que eu estava falando com relação a poder partir da classificação do sujeito, chegar no status jurídico do cenário e saber qual é a normativa aplicável, né? Eu faço essa observação também com o que nós falamos aí nas nossas apresentações, né? É uma realidade, né? A participação de crianças e soldados, tanto no conflito armado como na delinquência organizada, né? Sim, tem, inclusive, nós falamos muito. Na verdade, pedagogicamente, nós vamos separando as áreas do direito, né? Isso é refugiado, isso é imigrante, isso é conflito armado, isso é direitos humanos, mas a vida a gente sabe que isso é conflito interno, isso é conflito internacional, mas a gente sabe que na vida, a vida ela mistura todas as situações e alguns tratados eles já são híbridos, né? Por exemplo, trata de armas ao mesmo tempo que trata de proteção humanitária, né? Em tese, trata de direitos humanos e de direito internacional humanitário. Nesse sentido, nesse assunto específico que você traz aqui, eu citaria a Convenção da OIT, a 182, né? Sobre as piores formas de trabalho infantil, né? E que justamente coloca, né, justamente a criança soldado e também o envolvimento do tráfico, a prostituição. Então, ela para esse nosso assunto, né, ela cai como uma luva. Olha, é tão nebulosa e tão similar, às vezes, a situação que existem instrumentos que está tratando como se fosse dentro da mesma categoria. No caso, as piores formas de trabalho infantil. Claro que é uma polêmica considerar que o recrutamento forçado é um trabalho, né? Mas, enfim, está lá colocado, né? E é curioso, não é? Porque, às vezes, a depender... Às vezes, estamos diante de um conflito armado internacional. E, às vezes, esse conflito armado internacional é de baixa violência, né? Houve uma ocupação ali e tal. Existe muito mais violência, né, numa área urbana dominada pelo tráfico. Então, mesmo... como é que a gente sabe se a gente está numa guerra ou está numa situação de violência urbana? Não necessariamente é a própria violência, né?
Então, realmente a gente tem que justamente baixar a guarda e debater profundamente esses temas sem preconceitos ou sem, né, aberto, né, para o diálogo e verificarmos que o fato de classificarmos como um conflito armado ou não, né, não significa que nós iremos diminuir o nível de proteção, né, ou da intervenção dos estados ou da cooperação internacional para coibir aquilo, né, como é o caso do... Acabamos de falar do terrorismo, né? Às vezes é algo tão mais grave, né? Estarmos sob ameaça constante de terrorismo do que em uma situação de conflito armado internacional, a depender do conflito, né? Então, o que significa que os instrumentos internacionais, o sistema de proteção jurídica, eles devem se dedicar a toda e qualquer situação. E quando nós estamos fazendo em classificações, não significa diminuir em uma certa situação, como de não conflito, o nível de proteção estatal, por exemplo, né? Às vezes é mais difícil, como eu disse, enfrentar esse tipo de situação. Bem, eu gostaria, então, acho que de fazer um comentário, um pouco de uma provocação final, para passar a palavra para os dois, escutar um pouco, e a gente já encerra o nosso painel de hoje, que o que a gente escutou nas duas palestras foi as palavras como complexidade, falta de clareza, ambiguidade, necessidade de ver a situação caso a caso e todas as complexidades, os desafios operacionais disso. Então, por si só, essa aparente, às vezes, complexidade da lei, desafios para a operação. E aí, meu ponto final seria escutar um pouco de vocês até que ponto porque veio esse comentário, olha, existem muitos instrumentos, a ideia é ter um nível de proteção alto. Mas será que, de alguma forma, não existe um interesse dos estados, como quem cria o direito internacional, de deixar algumas situações menos claras e, de alguma forma, aproveitar da interpretação caso a caso? Existe um próprio interesse dos estados de, por exemplo, se evitar uma situação de reconhecer internamente o conflito e chegar num estágio de igualdade beligerante. Então, escutar um pouquinho dos interesses dos estados nesse próprio momento da tecnologia, da implementação disso na prática como os principais agentes do direito internacional. Então tá. A Gabriela é uma colega da clínica que tem uma alta capacidade assim, de crítica especializada, né? Esse jeito assim, bem tranquilo dela, mas parece que ela é carregada de uma crítica e de um conhecimento muito avançado, né? Eu agradeço por incentivar o nosso painel com essa indagação, com essa consideração, né? Essa questão da complexidade, eu coloco da seguinte forma, né? Nada é fácil, justamente por isso que é um problema a ser resolvido pelo Estado com toda a sua hipersuficiência para que ele possa resolver. É uma palavra interessante que você falou, será que o Estado tem essa capacidade de poder decidir qual é o marco legal aplicável, qual é o status jurídico? Eu vejo que sim, o Estado ele é dos que pode indicar qual é o marco, qual é o status jurídico. Lembrando que conflito armado é uma situação de fato, né? Não necessita um instrumento legislativo indicando. Se houver, eu creio que é melhor que dá mais segurança jurídica, mas de fato não precisa. Então eu vejo que quando existe a adequada classificação do cenário, é o motivo de realmente equilibrar a resposta que o Estado deve dar para uma ameaça que pode se configurar ou já se configurou. A ameaça se configurou, já passa a ser uma crise de fato, né? Então eu vejo que classificar adequadamente é prover o Estado de meios equilibrados. Pelo menos equilibrados, para que ele não fique hipossuficiente em relação à violência, em relação ao nível de violência que o perpetrador está atingindo, seja grupo armado organizado, ou seja organização criminosa. Uma questão que a gente coloca, que faz parte dessa complexidade, eu vejo o seguinte: se a situação não é de conflito armado,
não internacional, e que também não é de uma simples, convencional operação de segurança pública, então o que, que é? Então, digamos que um desafio atual é essa percepção de que se isso é zona cinzenta, mas o que se faz então na zona cinzenta? Se escolhe um, se escolhe outro, vai se escolher o outro marco que é mais garantidor, mas gera mais fraqueza para o Estado, gera mais desequilíbrio para o Estado, essa que é a opção mais adequada? Ou deve, nessa zona cinzenta, em caso de dúvida, ou em caso de, nessa questão que não é nenhum nem outro, claramente, optar por um marco legal que garanta o Estado ter instrumentos adequados para que ele possa fazer valer o seu mecanismo de proteção e cessar as violações, cessar a violência que de fato existe. É uma coisa que eu vejo que nós chamamos da insurgência criminal. É um fato que hoje não é solucionável com a mera aplicação do direito penal comum, mas que também, pela hesitação de se reconhecer ou realmente de identificar se é um conflito armado, fica na zona cinzenta. E eu vejo assim, o fato do Estado, né, ele não, a tendência de não reconhecer um conflito armado era porque eu vejo assim, né, antigamente, era como se fosse imputar a um Estado a sua falência. É como se ele fosse fragilizado por isso, né? Não sei, é que a gente tem estados que são vizinhos, países vizinhos, que demoraram a reconhecer que havia conflito, mas reconheceram, viram que era uma necessidade de reconhecer, e que não são estados falidos, não são estados frágeis, são estados que se têm a sua projeção e que estão demonstrando que os próprios meios do Estado estão sendo capazes de poder enfrentar essa situação de violência e de conflito armado. Então isso aí não traz a concepção de que é um Estado falido de forma alguma. É como eu vejo, essa é a minha perspectiva, Gabriela. Obrigada, professor Eduardo. Posso falar para o professor Tarcísio? Pensava que você já estava satisfeita com a resposta brilhante do. Tá difícil de escapar, não é? Bem, esse teu tema é bem apropriado e, ao mesmo tempo, claro, tem lá o seu lado espinhoso, né? É claro que os estados, o direito e a política, eles, não sei por qual é o estranhamento, né, que estão sempre juntos, né? Não dá para ignorar, isso não é bom ou ruim, sempre há um relacionamento do direito e a política. Se nós ignorarmos isso, nós estamos em outro mundo, né? E no direito internacional, ou que tem repercussão internacional, como é o caso de conflito, você há de convir que isso chega a um parâmetro, esse relacionamento de direito e política num parâmetro extremo, né? Então não é uma simples questão interna, passa a ser realmente uma questão de grandes repercussões. E isso impacta, sim, na elaboração de nova legislação internacional, de novos tratados. É por isso que o conflito armado internacional é muito mais regulado e bem regulado e mais cedo regulado que o conflito armado interno. É evidente, porque o conflito armado interno ele sofre outras barreiras de caráter político na hora dos estados negociarem. Todo mundo tem lá os seus problemas, né? Então, na hora de chegar na mesa de negociações, os estados, claro, têm na mente aquele seu problema interno e são mais retraídos, né, na hora de avançar com o direito internacional para conflitos armados internos. Sobre o conflito armado interno concreto, concordo com o Tencourt, a situação ela é delicada de reconhecimento, não é uma situação simples, né? Ela precisa de um certo nível. Por exemplo, no Brasil, houve um grande reconhecimento de conflito armado interno em 1932, né? Mas eram forças armadas dissidentes, né? O Brasil chegou a aplicar o status de prisioneiro de guerra aos detidos, o que é típico de conflito armado internacional, e as convenções permitem, né, que você estenda parte do direito internacional humanitário para conflito armado internacional para o conflito armado interno, desde que o Estado envolvido, claro, esteja de acordo, mas raramente o Estado envolvido está de acordo, porque se há uma violência interna de grande repercussão, o Estado tem a primeira, né,
está desafiando o seu próprio poder, né? Tem a primeira reação de, bom, são terroristas, são subversivos, de classificá-los de terroristas, subversivos, seja o que for, né? Porque está sendo, por exemplo, no caso do Brasil, seria inconstitucional você manter um grupo armado de caráter armado. É livre a associação, mas não para fins armados, né? Está claro isso, nós iríamos coibir. Então, realmente, para chegarmos ao ponto de reconhecermos que estamos diante de um conflito armado interno, é natural que o Estado ele vai analisar bem. Por exemplo, se falarmos em reconhecer o Brasil, reconhecer que tipo, o PCC, um grupo armado, quero colocá-lo como equivalente a um combatente, né? Não, né? Não seria nem estrategicamente razoável isso, né? Não seria uma boa ideia, eu diria, né? Do ponto de vista pragmático, né? Agora, é o que o Bittencourt falou, tivemos um país vizinho, claro que era outra perspectiva, né? Mas chegou um momento que os caras tinham um controle territorial enorme, né? Eram organizados, fardados, tinham patentes, ali você tem que reconhecer e negociar. Senão, chegava até o ponto, se eu não negociar, eu não vou obter a paz, né? Então, são situações diferentes, enfim. Então, diante da sua pergunta, é claro que o Estado e a política, eu diria, né, estatal, ela é um elemento que conduz, se nós vamos para um lado, para o outro, na própria definição do direito internacional, não é algo que você senta na biblioteca e vê qual é a melhor regra, abstratamente, né? E a classificação específica, né, de reconhecimento de um Estado, de um conflito, de um CAN, né, de um conflito armado não internacional, ela depende de uma série de fatores a serem analisados do ponto de vista histórico, concreto, político, né? É óbvio que o Estado tem interferência nisso. Agora, se nós estamos, concordo com o Bittencourt, se nós estamos claramente num conflito armado não internacional, e o Estado pensa que está na Disney, né? Aí realmente complica, né? Porque seria adequado para o gerenciamento do conflito e para eventual obtenção da paz que as partes comecem a respeitar e cumprir o direito internacional humanitário. Bem, muito obrigada, professor Tarcísio e professor Eduardo. Adorei as colocações. Eu estou de acordo, é sempre bom ouvir perspectivas diferentes da experiência de cada um. Foi realmente um grande prazer para mim escutar sobre esse tema que me interessa bastante. Estendo o agradecimento aos colegas que estão acompanhando a gente pelo vídeo do YouTube. Gostaria de lembrar que as palestras ficam gravadas lá na plataforma e convidar a todas e todos pela palestra que teremos 7h da noite com a Silvia Steiner, que já foi juíza do Tribunal Penal Internacional aí por muitos anos. Tenho certeza que ela vai ter um pouco da experiência dela para compartilhar com a gente. Então, obrigada, professor Tarcísio, obrigada, professor Eduardo, uma boa noite a todos. Eu que agradeço.